O missionário gadareno. Quer saber mais? Fica comigo. Fala Renantes, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Ronaldo Pires e neste vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito do gadareno. Quantos já não ouvimos falar a respeito deste homem, cuja identidade a Bíblia não revela, somente que ele era um gadareno e nesta condição ele estava possuído por uma legião. Mas ao encontrar Jesus Cristo, ele teve uma experiência sobrenatural de libertação. Então fica comigo até o final que eu vou mostrar para vocês o projeto que Deus tinha na vida deste homem e através dele. Uma obra de libertação tão profunda que através da vida dele houve uma grande repercussão nas outras cidades. A referência deste homem começa no texto de Mateus capítulo 8, a partir do versículo 28. O interessante é que Mateus, ele relata dois gadarenos, olha só. Quando chegou Jesus à outra margem, a terra dos gadarenos, dois endemoniados foram ao seu encontro, saindo entre os túmulos. Então Mateus ele relata dois gadarenos. Aqui houve um processo de libertação, mas Mateus não enfatiza muito a história. Quando nós vamos para um livro paralelo, que é o de Marcos, ele fala um pouquinho mais a respeito sobre isso. Vamos lá? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, ele começa a relatar, ele fala a respeito da condição deste gadareno, ele fala a respeito desta possessão que era uma legião que controlava a vida dele. Aqui neste texto também Jesus lhe faz uma pergunta a respeito do seu nome, aonde ele se revela: sou legião. Por quê? Porque somos muitos. Mas o interessante aqui fica a partir do versículo 18, acompanhe comigo. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pela legião, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Ele estava na condição de se tornar um discípulo de Jesus. Ele pediu para que seguisse a Jesus, se tornasse um discípulo dele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, deu uma ordem: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Ou seja, dá testemunho daquilo que Deus fez. Através da sua libertação, vai servir de testemunho e edificação para as outras vidas. Conte este testemunho. Agora, olha o versículo 20, queridos. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Anote esta palavra. Decápolis, tudo que Jesus tinha feito e todos se admiravam. Se você pegar os três textos paralelos, que é o de Mateus, Marcos e Lucas, que relata esta passagem, Marcos e Lucas eles enfatizam um pouco mais. E de fato este homem começou a proclamar na sua cidade, que era Gadara. Quando você pega o mapa, você vê que Decápolis ele era um conjunto de 10 cidades. E eu tenho estas cidades anotadas aqui, ao qual este agora pregador, que antes era um possuído, está proclamando aquilo que Jesus Cristo fez através da sua vida. E a Decápolis é formada por estas 10 cidades e eu tenho anotado aqui. Olha que interessante. Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Rafana, Canata, Ripos e Damasco. Agora perceba, quando você pega o mapa geográfico, eles estão vindo de Cafarnaum, atravessando o mar da Galileia, e a primeira cidade que eles se deparam é exatamente Gadara. Algumas traduções falam a respeito de Gerasa, mas Gerasa ela está um pouco mais distante. A cidade mais próxima do mar da Galileia é Gadara. Então quando eles saem de Cafarnaum, atravessam o mar da Galileia, a primeira cidade que eles se deparam é Gadara. E a Bíblia diz que ele começa a proclamar em toda a Decápolis. Ele começa a percorrer toda a Decápolis usando o seu testemunho para proclamar o Evangelho. A Bíblia vai dizer que vai vir também uma grande multidão de Decápolis para ouvir aquilo que Jesus Cristo estava ensinando. Mas eu tenho certeza que este homem trouxe um impacto tão profundo para essa Decápolis que ali começou a se formar discípulos de Jesus. Este homem trouxe uma revolução tão grande através da mensagem e através do seu testemunho de libertação, que pessoas começaram a se achegar a Jesus por intermédio da pregação dele. Este homem que outra hora era um possuído por demônios, agora é um pregador do Evangelho. Agora é um missionário da cruz. E uma das cidades que formam a Decápolis, ela está na parte de cima, que é exatamente Damasco. Quando você começa a analisar os textos que falam do discipulado em Damasco,
é algo extraordinário. Vai lá comigo em Atos capítulo 8, versículo 1. O texto vai dizer assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. O contexto está relacionado à morte de Estevão apedrejado, e Paulo estava corroborando com isso. Após esta morte de Estevão, a igreja que estava em Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e com isso houve uma dispersão destes discípulos. Até mesmo porque isso foi um ponto fundamental, porque a perseguição fez com que eles saíssem da sua cadeira de comodismo. Então, quando há perseguição, é algo importante, porque ela te tira da zona de conforto. Interessante quando você vai para o texto de Atos, capítulo 9, versículo 2, olha o que diz: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. E Paulo agora está pedindo autorização ao sumo sacerdote para ir a Damasco, prender os cristãos, trazer para Jerusalém para que eles fossem condenados. E aqui o texto continua: a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que assim eram chamados discípulos caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Percebe que Paulo está indo para Damasco, prender cristãos, discípulos em Damasco. Mas não houve nenhuma dispersão dos apóstolos para esta região. Já no versículo 10 do mesmo texto de Atos 9 diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Então perceba que, além da multidão ter ido ouvir Jesus e com isso formasse discípulos, houve uma grande influência deste pregador gadareno que antes era endemoniado, agora um missionário. Percebe o trabalhar de Deus? Ele pega um homem que ao olho humano não tinha nada, estava perdido, condenado, endemoniado, possuído. Deus, ele pega este homem, liberta ele, transforma ele e faz dele um pregador. E agora, através da vida deste homem, pessoas estão sendo alcançadas pelo amor de Cristo por intermédio da palavra de Deus e do seu testemunho. Quantos de nós não estávamos na condição deste gadareno? Quantos de nós não estávamos acorrentados, aprisionados às trevas? Quantos de nós não estávamos presos na mentira, na falsidade, na ganância, no egoísmo? Quantos de nós? Mas Cristo, por seu intermédio amor, no período da graça, tendo compaixão de nós, nos alcançou, nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Então é possível um homem, dentro desta condição, receber uma tal libertação e se tornar um pregador do Evangelho, levar este amor que um dia o alcançou. Este é o poder da libertação, este é o poder da palavra de Deus, este é o poder que Cristo tem sobre nossas vidas. Alguém que não era nada, alguém que estava literalmente preso, dentro de uma condição maligna, Cristo o libertou e o colocou na luz do seu caminho. E não somente isso, lhe concedeu um reinado, lhe fez participante da família de Deus e ainda mais, lhe colocou como condição de filho. É isto que Cristo fez em nossas vidas. Então é possível uma pessoa que está perdida aos olhos humanos, que não tem mais jeito, é possível aos olhos de Deus, porque para Deus nada é impossível. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe com mais pessoas e te vejo até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.